Bom dia, tudo bom? Como é bom estar aqui com você. Esse é mais um Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques e é muito bom saber que você está aqui comigo. A paz do Senhor, graça e paz. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê um dia maravilhoso, que a sua noite tenha sido preciosa, que você tenha levantado já glorificando o nome do Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor pelos livramentos, pela noite, pelo lindo amanhecer, agradecendo ao Senhor por você existir, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui agora para nos alimentar nesta manhã maravilhosa com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós falamos sobre Dorcas, não foi? E hoje eu quero lembrar a você uma outra mulher. Uma mulher que ela, junta com seu esposo, eles eram amigos de uma pessoa que você já ouviu falar muito, que você gosta muito. Esse casal, eles eram amigos do apóstolo Paulo. E sabe como é o nome dela? Priscila. Priscila. Você conhece alguém com esse nome, Priscila? Eu conheço. Eu tenho uma amiga por nome Priscila. E ela é uma pessoa muito boa, muito atenciosa. E é muito bom ter esse prazer de ser amiga dessa menina chamada Priscila. Olha só. E Paulo tinha esse casal de amigos e era Áquila e Priscila. E eu quero falar sobre Priscila. Então, Priscila, nós vamos abrir a Bíblia agora, se você puder. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, certo? Romanos. Nós vamos ler no livro de Romanos. Onde está Romanos, missionária? Depois do livro de Atos, certo? Passa as páginas. Depois do livro de Atos tem um livro aí chamado Romanos, tá bom? E aí nós vamos para o capítulo de número 16. Nós já temos aqui no canal um vídeo falando de Febe, que está também nesse capítulo 16. É uma outra mulher, você pode procurar depois. Mas a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco, falando conosco, para nos orientar e nos dar um dia maravilhoso na presença do Senhor. Então vamos lá. Romanos capítulo 16. Eu quero ler o versículo 3 e 4, tá bom? Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4. Diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, nós temos aqui, neste relato, é o apóstolo Paulo falando isso. Nós encontramos aqui Priscila e Áquila, mulher e marido, marido e mulher. Priscila e Áquila formavam um casal que havia se tornado muito, não é pouco não, se tornado muito amigo de Paulo, junto com outros judeus. Priscila e Áquila foram expulsos de Roma. Olha só, eu estou encontrando isso no rodapé de uma Bíblia. Foram expulsos de Roma pelo imperador. Vamos ler Atos, capítulo 18, versículos 2 e 3. Vamos ver o que é que diz? Volta um pouquinho o livro aí. Atos, capítulo 18. Vamos ver o que está falando sobre este casal. Atos 18. Atos 18. Olha aqui. Depois disto, Paulo em Corinto e em Éfeso volta para Jerusalém. Atos 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, viu? Cláudio, lembra
que foi falado aqui, que eles foram expulsos de Roma pelo imperador, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles. Olha só, quem era esse casal? Esse casal era um casal que tinha sido expulso de Roma pelo imperador. E eles se encontram com Paulo. Olha só, e mudaram-se para Corinto. Ali conheceram Paulo. E aconteceu uma coisa. Convidaram-no para morar em sua casa. Eles conhecem Paulo. Eles vêm expulsos de Roma. Eles estão em Corinto. E eles têm o privilégio, mesmo sem saber, de conhecer Paulo, e eles convidam Paulo para morar em sua casa. Esse casal, Priscila e Áquila, nós estamos nos referindo mais a Priscila, eles já eram cristãos antes de encontrarem Paulo. Eles já haviam recebido a Cristo. Eles já eram cristãos, haviam sido expulsos e agora eles conhecem Paulo, que é um apóstolo de Jesus, antes perseguidor, mas agora a história era diferente, e eles convidam Paulo. Provavelmente foram eles que contaram ao apóstolo detalhes a respeito da igreja em Roma. Então eles já conheciam, então certamente eles conheceram Paulo. Paulo como apóstolo de Jesus. Ele chega e diz assim, olha aqui, nós fomos expulsos de Roma. E certamente, mulher conversa mais do que homem, né? Mesmo que tem uns homens que conversam demais, mas mulher sempre fala mais do que homem. E aí, certamente Priscila disse, olha, eu vou te contar como é lá. Você não está sabendo. Foram eles que contaram ao apóstolo detalhes a respeito da igreja em Roma. E Paulo e Priscila e Áquila, eles já eram missionários, olha só. E aí, ajudaram os crentes em Éfeso. Mas por que eles tiveram tanta afinidade com Paulo? Eles tinham a mesma profissão. Eles faziam tendas. Então, para eles foi mais até fácil de fazer amizade com Paulo, porque eles trabalhavam no mesmo ofício de Paulo. Lembra que Paulo ele construía tendas? Ele, junto com a esposa Priscila, Áquila e Priscila e Áquila, eles construíam tenda e Paulo também. Então eles tinham a mesma profissão. Por conta disso, houve um interesse em se conhecerem melhor, em darem dicas de trabalho, e eles foram logo dizendo como era Roma, e ali eles se uniram. E se uniram na propagação do evangelho. Eles já propagavam o evangelho, eles já eram cristãos. E eles conhecem Paulo, que vem também falando do evangelho. Olha que conhecimento maravilhoso, que experiência maravilhosa quando nós temos a oportunidade de conhecermos pessoas que também são ligados a querer falar de Jesus, a propagar esse evangelho. Isso é maravilhoso. E Priscila, ela era uma evangelista. Priscila, ela era uma missionária. Priscila, além do mais, ela era hospedeira. Por quê? Porque eles chamaram Paulo, tinham conhecido, chamaram Paulo para vir para a casa deles, hospedaram aquele homem. Isso é maravilhoso. E começaram a trabalhar na mesma profissão. Eles faziam a mesma coisa. E isso é muito bom. E eles fizeram, sabe o quê? Interessante que com esse convite, o que esse casal faz? Eles fundaram uma congregação. Eles começaram a fazer culto em casa. Isso é precioso. Quantas vezes, gente, eu fui criada, eu já nasci, meus pais já eram pastores. Então eu fui criada no evangelho. Eu digo que eu nasci em berço de diamante cravejado com pedras preciosas, tudo. E eu fui criada, eu sou de um tempo, eu acabei de completar, graças a Deus, 67 anos. Isso é maravilhoso. Eu fui criada indo para cultos nos lares, cultos nas casas. Eu não fui criada em células, presta atenção. Eu fui criada conhecendo
cultos nas casas. E esses cultos nas casas, eles eram feitos ali em bairros que não tinham congregação nenhuma daquela igreja. Eu sou da Assembleia de Deus. E aí, nós íamos para aqueles cultos, e depois que aqueles cultos eram firmados naquela casa que se abria, às vezes era uma casa que tinha uma sala maior, e ia os jovens, os adolescentes, as crianças iam fazer aquele culto, e depois ali se tornava um ponto de pregação, chamado. E mais tarde, se houvesse condição, necessidade, nascia daquele culto no lar, nascia uma congregação daquela igreja sede naquele bairro. Eu fui criada vendo isso. E aqui nós encontramos Priscila abrindo as portas da sua casa para receber o apóstolo Paulo, para que ele morasse lá com eles. E eles ali começaram a fazer cultos e ali se tornou uma igreja. Que coisa maravilhosa, como é precioso estudar a palavra de Deus. Olha só, eles ajudaram os crentes em Éfeso. Atos capítulo 18, versículo 18 ao 28, você pode ler. Anote, depois faça essa leitura em Roma e novamente em Éfeso, quando receberam permissão para retornar. 2 Timóteo 4,19, eu vou procurar aqui, nós vamos ler. 2 Timóteo 4,19. Vamos ver aqui o que é que tá dizendo por aqui, nesse 2 Timóteo. Vamos ver. Timóteo, ele costuma sumir da minha Bíblia, viu? Não se preocupe não, que esses livros, eles gostam de passear, sabe? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 4, capítulo 4, versículo 19. Vou ler aqui. Saúda a Prisca, que é Priscila, e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Isso aqui é Paulo mandando essa carta. E ele se refere a Priscila. Interessante que ele fala Prisca. Olha que coisa, que forma carinhosa. E isso é precioso. A gente encontra aqui esse casal. Olha o que a gente encontra aqui. Eles propagaram o evangelho de Jesus Cristo e fundaram uma igreja em sua casa. Nós já falamos isso aqui. E ensinaram e prepararam, sabe quem? Apolo, para a obra de Deus. Vamos ver 1 Coríntios, o que é que está dizendo aqui? 1 Coríntios, capítulo 16 e 19. Vamos ver se está falando alguma coisa sobre essa Priscila. 1 Coríntios 16, versículo 19. 19 diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Olha quem? Áquila e Prisca. Áquila e Prisca com a igreja que está em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Isso é interessante, porque Paulo, ele continua tendo esse carinho por esse casal. Isso é maravilhoso. Então nós encontramos aqui um relato de mais uma mulher, que agora dessa vez junta com seu esposo Áquila, eles dão testemunho de verdadeiros cristãos e eles têm o privilégio de conhecer o apóstolo Paulo e um privilégio ainda maior de, apesar de terem sido colocados para fora de Roma pelo imperador Cláudio, é o que diz aqui, eles têm o privilégio de conhecer o apóstolo Paulo e um privilégio maior ainda, de falar de Jesus e em sua casa fundarem uma igreja. E, além disso, eles tiveram o privilégio de ensinar e preparar Apolo para a obra de Deus. Isso é maravilhoso. Leia o livro de Atos. É muito bom. Leia todo esse livro de Atos, leia Romanos. É maravilhoso. Continue estudando a vida desse casal. Amigos de Paulo, a quem ele agradece todo o tempo. E é muito bom ter gratidão pelas pessoas que estão conosco, que nos ajudam. Então nós aprendemos hoje uma linda lição com Priscila e Áquila,
que tiveram o privilégio de conhecerem o apóstolo Paulo e receberem ele em sua casa e dali surgir uma igreja, porque eles continuavam pregando a palavra de Deus. Deus continue te abençoando, continue conosco nesse canal, deixa seu gostei, comente, compartilhe, mande para as mulheres da sua igreja, você mulher, você que é homem, mande para uma amiga sua, compartilhe com sua esposa, ouça junto com ela, mande para alguém. É muito bom, nós estamos falando de mais uma mulher, Priscila, e dessa vez agora junto com seu esposo, Áquila, que juntos trabalharam na seara do Senhor e hoje nós estamos aqui nos alegrando com esse lindo relato dessa família. Deus continue te abençoando, beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Esse foi o nosso Manhã com Palavra. Deus te abençoe.